Oi, Bela, hora da gente conversar sobre o novo episódio. Oi, Green, tive uma ideia. Precisamos montar o projeto então. Relaxa, já está pronto. Dá uma olhada, veja o que acha, se precisa de mudanças. Posso ler ele, dar umas ideias, a gente monta o que precisar. Uau, um podcast. Entrevistar convidados da história, os alunos vão amar. Ajustamos e vemos se o professor Giovanni vai aprovar. Vamos precisar mexer no cenário, mesa e microfones. Falta um tema para a aula. Já temos um, Getúlio Vargas. Ótimo, eu acompanhei o episódio do início da República. Sim, vamos trazer Getúlio Vargas para uma conversa com a gente, vai ser demais. Eu vou buscar os microfones e testar eles. E eu vou arrumar uma mesa e as cadeiras, depois a gente monta o roteiro de perguntas. Tá tudo pronto, ficou maravilhoso assim. Sim, o professor Giovanni amou a ideia. Ótimo, podemos iniciar então. Ei, falta uma coisa. O que falta, Gárgula? Um nome pro podcast. Verdade. Alguma ideia? Eu pensei, o que acham de Storycast? Eu amei! Ótimo, eu fiz um desenho para ser a arte do Storycast. O que seria de vocês sem mim? Você é incrível, Gárgula. Bom, Getúlio já deve estar chegando, vou preparar algo para recebê-lo. E cuidar das gravações. Bem-vindos ao Historycast! Hoje vamos falar de história. Com fatos e curiosidades. E histórias incríveis do passado. Oi, eu sou a Bela. Oi, eu sou o Green e nesse primeiro episódio do Storycast, nosso convidado especial é Getúlio Vargas. Olá, sou Getúlio Dornelles Vargas, nasci em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Conte um pouco sobre o senhor para os alunos. Fui militar, advogado e político, e fui presidente do Brasil. O que o senhor está achando do podcast? Diferente da Voz do Brasil, programa de rádio, mas tenho muito a falar, ainda mais para quem não me conhece. Bom, o professor Giovanni considera o maior presidente do Brasil. O professor respeita a história, dê a vida por uma nação. E vai nos contar tudo hoje. A gente já viu a política de oligarquias e a política café com leite, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela precisava parar. A solução foi a revolução. Os políticos de Minas Gerais e São Paulo se alternavam na presidência e esqueciam do restante do país, das necessidades das outras regiões, então nós decidimos agir. Qual ação, senhor presidente? Liderei a Revolução de 1930, depondo o 13º presidente Washington Luiz. Mas teve mais. Sim, numa eleição fraudada, impedimos a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. E a população? Recebemos apoio, o Brasil queria mudar e nós queríamos fazer a mudança. Bom, teria chimarrão? Tô com sede. O Tom e o Frajola não vão acreditar. Tô fazendo chimarrão para o Getulhão da Massa, no Capricho Este! Que delícia! Chimarrão bom, saudade da minha terra São Borja, da fazenda e o velho casarão. Deixei tudo isso pelo Brasil. Mas a revolução só tinha começado. Sim, precisávamos mudar a Constituição, fui chefe do governo provisório. Conte mais sobre isso, Getúlio. Diferente de hoje, tivemos que lutar. Foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Maracaju, atual Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932. Qual a finalidade disso? Movimento que tinha por objetivo derrubar o governo provisório que eu era presidente, mas foram derrotados. Por fim, cassamos a Constituição de 1891 até então vigente, e ponhamos fim à República Velha e à política café com leite. Presidente, o chimarrão não é microfone. Queremos provar também, ainda mais que foi o Gárgula que fez. Claro, aqui está. Delícia! Daqui a pouco temos intervalo e o lanche. O que o senhor quer comer? Somos do Sul, que acham de churrasco? Gárgula prepara o assado que o presidente quer costela na brasa. Churrasco, bom chimarrão, fandango e muita história. É isso que o Gárgula gosta, é isso que o Getúlio quer. Olhem só o que chegou pra nós. Nossa, churrasco? Perfeito. Delícia. Vamos aproveitar. Que delícia, churrasco da estância feito por um gato. Ele não é apenas um gato, ele é a história em forma de pelo fofinho. Quando estive no Palácio do Catete, minha saudade era do frio do sul, chimarrão e bom churrasco. A história prova isso, Getúlio. Churrasco faz a gente deixar de lado a dieta. Dieta? Churrasco faz parte de nossa cultura, hoje todos aproveitem! Muito melhor que a Voz do Brasil, não haviam gatos como Gárgula na minha época. Tem mais perguntas, Bela? Muitas, senhor presidente. O senhor pode seguir a história. Eu convoquei a Assembleia em 1934, promulguei a nova Constituição. E o que ela defendia? O voto secreto, o ensino primário obrigatório, o voto feminino e diversas leis trabalhistas. Antes de vir para o estúdio, li notícias sobre a atualidade e digo, direitos são inegociáveis, lutem por eles e não percam, jamais! Explique o que era na época. A direita fundava a Ação Integralista Brasileira, defensores de um Estado corporativista inspirado no fascismo. Mas não é tudo. Outro crescia a força de esquerda da Aliança Nacional patrocinada pelo regime comunista da União Soviética. Os integralistas expulsaram muitos imigrantes, inclusive a família do nosso professor Giovanni de São Paulo. Isso, Gárgula, não havia sentimento de nação. Em 1937 foi realizada a queima das bandeiras estaduais. Chega de regiões, queremos união e nação.
Conte-nos sobre a Era Vargas. Bom, o Estado Novo iniciou em 10 de novembro de 37 através de um golpe de Estado. Em um pronunciamento em rede de rádio, lancei um manifesto à nação. O objetivo era reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Mas foi um período ditatorial, senhor presidente? Sim, fizemos uma nova Constituição em 37 que me deu plenos poderes para agir. Na Europa havia agitações que viriam a desencadear a Segunda Guerra Mundial. É difícil julgar se o que fiz foi certo ou errado. A intenção era proteger o Brasil. Proteger do que exatamente? Tentamos proteger da iniciativa comunista, mas para isso implantar o sentimento nacionalista na população. O que o senhor diz sobre o autoritarismo e censura? Vendo com os olhos de hoje um erro, na época foram os meios que conseguimos conduzir o país, ainda mais com a guerra. A centralização do poder estatal e da política econômica, juntamente com uma política de substituição de importações, possibilitou a captação de recursos. Getúlio explica melhor pra gente o que foi isso. Fui o primeiro presidente a investir na indústria brasileira, mas não queríamos indústrias estrangeiras. A ideia era criar indústrias brasileiras e gerar empregos. Esse processo deu origem à Companhia Siderúrgica Nacional e à Companhia Vale do Rio Doce. Uma ideia ambiciosa. Sim, o Brasil industrializar os próprios recursos, transformando em produtos aqui dentro do país. Foi algo pioneiro no desenvolvimento do Brasil. Em uma próxima aula vocês verão a privatização dos anos 90 com Fernando Henrique dessas empresas. Hora de falarmos da Segunda Guerra Mundial. Esse tema é polêmico, aceita um chimarrão novamente, tem muita história a falar. Saindo mais um chimarrão, vou provar, ver se tá como o Getulião gosta. Mas bate! Agora sim, minha garganta já estava ficando seca. Ótimo, senhor presidente. Vamos agora entender o Brasil na guerra. Fiz acordos com países do eixo, como a Alemanha, mas sabíamos que em algum momento os alemães nos trairiam. Aderimos à Carta do Atlântico, que previa o alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental. Em fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras. Quando entramos na Guerra Getúlio, em 22 de agosto de 42 eu declarei guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. Recebemos apoio dos Estados Unidos, como armamentos e treinamento. No Rio Grande do Norte foi montada uma base estratégica de defesa. Mas o Brasil não parou por causa da guerra. Jamais em 43 assinei a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Você sabe o que é a CLT? Ela deu os direitos trabalhistas, jornada de trabalho definida em 8 horas, férias anuais remuneradas. E não só isso, também trouxe salário mínimo, carteira de trabalho e previdência social, regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Muito bem, são alguns dos direitos da CLT, já havíamos criado a Justiça do Trabalho em 41, cuidávamos dos trabalhadores e se preocupávamos com a guerra. O senhor criou uma coalizão brasileira. Sim, a Força Expedicionária Brasileira foi criada em 9 de agosto de 43. E quando nossos soldados entraram em combate? Em 16 de julho de 44 desembarcaram no norte da Itália lutar contra os fascistas. Os soldados diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. Fomos pra guerra e a cobra tá fumando. Quais conquistas nosso exército teve? Libertação das cidades Camaiore e na tomada de posições estratégicas como Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. Os soldados foram recebidos como heróis de guerra. Uma multidão nas ruas do Rio de Janeiro fazia festa com papel picado. Nós não apenas lutamos, nós vencemos. Já ouviram essa frase? Isso aqui é Brasil! Mas nem tudo era festa. Não, tínhamos medo de uma revolta militar usando soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o governo. Manter nosso governo, aos moldes ditatoriais após lutar contra regimes autoritários na Europa, ficou insustentável. Explique o fim do Estado Novo, senhor presidente. As forças armadas antes aliadas voltaram-se contra mim e colapsaram o governo. Mas o senhor também tinha apoio da população. Sim, o movimento Queremos Getúlio tentou me manter no poder. A União Democrática Nacional desejava novas eleições. Em fevereiro de 45 fiz uma reforma constitucional que aprovava a realização de novas eleições. Os partidos foram reabertos, todos voltaram a ter direitos políticos, mas isso não foi o suficiente. Sofremos um golpe militar. Em 29 de outubro, tropas militares sob o comando do general Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro cercaram o Palácio Guanabara. Fui deposto do governo. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência interinamente até as eleições de dezembro de 45. Qual o sentimento para o senhor do que aconteceu? Frustrante, mas voltei para São Borja com uma missão: voltar à presidência do Brasil. Como o senhor viu o governo de Dutra? Por fim, fiquei feliz com a eleição de Eurico Dutra. Houveram alinhamentos que ajudaram o Brasil. Quais alinhamentos? Com a disputa Estados Unidos e União Soviética, ele alinhou o país com os norte-americanos. No Estado Novo, tínhamos fechado o PCdoB. Com a volta do Partido Comunista no Brasil, Dutra derrota o candidato Iedo Fiuza. A eleição de 45, o povo elegia apenas o presidente e o vice foi eleito por voto dos senadores. E quem vira o vice-presidente é Nereu Ramos, nascido em Lages, um catarinense, galerinha.
O que o senhor realizou nesse tempo até 1950? Me elegi senador em 46 pelo Rio Grande do Sul, fundei o PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil, ajudei na criação do PSD, Partido Social Democrata, partido de bases conservadoras que defendiam nosso legado. O senhor volta para disputar a eleição de 1950? Concorri pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil, vencemos 17 estados e fui eleito pelo povo. Em 3 de outubro de 1950, a população foi às urnas, primeira eleição com cobertura de televisão, a TV Tupi, noticiaram Getúlio presidente. Quais medidas foram tomadas, senhor presidente? Mantivemos a ideia de desenvolver a indústria. Em 52, fundei o BNDE. O BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento Social, foi criado em 20 de junho de 1953, fazia parte da política nacionalista. Os primeiros financiamentos foram direcionados para o reaparelhamento da Estrada de Ferro Central do Brasil e outros projetos de infraestrutura, buscando reduzir a dependência de capital estrangeiro e bancos internacionais no desenvolvimento de setores de base do Brasil. A ideia do banco era utilizar dinheiro público para financiar projetos que auxiliavam a indústria e população, sem dar lucro a estrangeiros e rombo nas contas do governo. A ideia era ótima e funcionou? No meu governo expandimos muito, um país quase agrário viu a indústria surgir, queríamos ser uma potência mundial. E a Petrobras? Foi a maior descoberta que tivemos, o petróleo traria independência de combustíveis para o Brasil. Assinei a criação dela, onde nenhuma empresa estrangeira poderia explorar nosso petróleo, o petróleo é nosso! Muito diferente de hoje. O petróleo no Brasil foi descoberto em Salvador, estavam escavando um poço artesiano em busca de água e encontraram um líquido escuro. Tentaram ferver e beber ele, mas não deu muito certo. A Comunidade Internacional do Petróleo informava que não tinha petróleo na América do Sul, não haviam pesquisas sobre o petróleo, tudo mudaria com Getúlio Vargas. Apesar da descoberta em 39 do petróleo no Brasil, foi apenas em 3 de outubro de 53 que nasce a Petrobras. Mas a crise estava chegando. Sim, nossas medidas nacionalistas isolaram o Brasil, sofremos de inflação e instabilidade econômica e política. Em 1º de maio anuncia o aumento de 100% do salário mínimo, as elites e empresários reagiram contra o governo. Era o início do fim. A UDN, com Carlos Lacerda e a imprensa, denunciava corrupção e tentava desestabilizar o governo. Interessante, uma tática forte. Com certeza. Em agosto de 1954, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, Um evento crucial na história do Brasil. sim, resultou na morte do major aviador Rubens Vaz. As investigações apontaram que o crime foi encomendado por Gregório Fortunato, meu chefe da segurança pessoal. A aeronáutica e setores da marinha assumiram postura golpista, e desagradava também a falta de lucro estrangeiro com a nacionalização industrial. Suas reações perto do fim, senhor presidente? Eu decidi que só morto eu sairia do Palácio do Catete. Um novo golpe militar estava por vir. A minha morte em 24 de agosto de 54 manteve a democracia viva, até 1º de abril de 64. Sozinho no meu quarto, serenamente dei o primeiro passo no caminho da eternidade e saí da vida para entrar na história. Mas sempre estarei nos braços do povo. Após ser velado no Palácio do Catete, uma multidão fez o cortejo até o Aeroporto Santos Dumont, Getúlio foi levado para São Borja. Getúlio, o pai dos pobres! Getúlio, o pai dos pobres! Obrigado pelo convite, adorei a entrevista, um fraterno abraço a toda a nação. Chegou ao fim o Storycast de hoje. Tchau!